Vamos lá? Crase. Vamos lá em crase. O que é crase, gente? Crase é o nome que se dá à fusão de duas vogais idênticas. Preposição a mais artigo a. Vamos lá, o exemplo que eu dei para vocês? O marido foi à cidade comprar um globo terrestre. Então, vamos lá. Foi é o verbo que exige a preposição a. Foi ao quê? Gente, a. Então, o a, não é isso? O a é preposição mais artigo. Então, cidade vai ser o quê? Substantivo feminino. Outro exemplo. Diga aquele homem para voltar mais tarde. Então, diga a, não é isso? O verbo que exige a preposição a. Então, aquele, então, a, preposição a, mais pronome aquele. Homem, substantivo masculino. Vamos lá? O termo que antecede a preposição é chamado de termo regente. O termo que vem depois é chamado de termo regido. Exemplo aí para vocês, gente. O marido deu à esposa um globo de presente. Então, deu, né? Vem o quê? É um verbo, do verbo dar, deu, não é isso? Então, vamos lá. É regente. Então, quando é regente, tem aí na preposição, é verbo. Então, a, esse aí vai ser o quê? A, preposição mais artigo. E esposa vai ser o regido. Então, o que vai ser o quê? O nome. Não é isso? Casos que ocorrem a crase. Vamos lá. Nas expressões que indicam horas. Dei exemplo aí para vocês. Às 5 horas, muitos estudantes já se encaminham para as suas escolas. Então, esse acento grave para indicar crase, não é isso? Nas locuções prepositivas, formadas por palavras femininas, à custa de, à espera de, à procura de. Exemplo que eu dei para vocês aí, não é isso? Em algumas profissões, as pessoas estão à procura de emoções e dinheiro. Então, a procura vai ser o quê? Uma locução prepositiva. Não é isso, gente? Vamos lá? Nas locuções adverbiais femininas, à tarde, à vontade, à esquerda, não é isso? Às pressas. Dizem para vocês aí. O candidato ao emprego respondeu às pressas as perguntas da entrevista. Então, as pressas e as perguntas, não é isso? Tem um acento grave para indicar a crase. Então, é uma locução adverbial feminina. Vamos lá? Nas locuções conjuntivas, como a medida que, a proporção que. Exemplo aí para vocês. Os profissionais, não é isso? Os profissionais, à medida que vão ganhando experiência, tornam-se conhecidos. Então, a medida, né? A medida que é uma locução conjuntiva, gente. Vamos lá? Nas frases em que a locução, a moda, fica subentendida. Exemplo aí que eu dei. Ele escreve a Machado de Assis. Então, a moda, né? A Machado de Assis. Então, antes de nomes de lugares, desde que sejam determinados pelo artigo. Exemplo aí, o rapaz foi à Bahia para conhecer a cultura. Então, nomes de lugares, desde que sejam determinados pelo artigo. Então, o artigo aí, a Bahia, nomes de lugares. Vamos lá, caso em que não ocorre a crase. Antes de nomes masculinos, o garoto andou a cavalo pelo sítio. Não é isso? Então, a cavalo. Cavalo vai ser o quê? Nomes masculinos. Isso, a pé. Não é isso, gente? Antes de verbo. Exemplo, não é isso? Ele começou a trabalhar ontem. Então, trabalhar é o verbo, não é isso? A trabalhar, gente. Antes de pronomes pessoais. Exemplo aí. O entrevistador pediu a ele. Ele aí é um pronome aí pessoal. A ele que levasse os documentos. Antes de expressões formadas por palavras repetidas, não
vão conversar com o chefe cara a cara. Cara a cara pode ser dia a dia. Então, palavras repetidas não tem crase. Vamos lá falar sobre a colocação pronominal? Gente, então o que é uma colocação pronominal? O que é uma colocação pronominal? Meus alunos, é o modo como se apresenta os pronomes pessoais oblíquos átonos em relação ao verbo. Na língua portuguesa, podemos colocar os pronomes pessoais oblíquos átonos mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, os, as, lis, em 3 posições em relação ao verbo. Pode ser próclis, enclis e mesóclis. Vamos começar aí por próclis. Então, próclis, o pronome fica antes do verbo, não é isso? Fica antes do verbo, próclis. Então, exemplo que eu dei para vocês aí, gente. Vamos lá, o exemplo que eu dei para vocês foi minha prima que me chamou para conhecer o Rio de Janeiro. Olha o me aí. Então, me, o pronome fica antes do verbo. Me, depois me chamou, depois vem o verbo. Enclis. Enclis, o pronome fica depois do verbo. A qual se liga por meio de um hífen. Hospedei-me em Copacabana. Então, aí, hospedei-me. Então, hospedei-me. Então, tem isso aí por meio de quê? De um hífen, não é isso? Vamos lá. Mesóclis. Mesóclis, o pronome é intercalado ao verbo que deve estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito indicativo. Então, mesóclis, o pronome oblíquo vem no meio do verbo, certo? Exemplo aí que eu dei para vocês. Admirar-te-ei no espetáculo. Olha o te aí no meio, não é isso? No meio do verbo. Vamos lá? No português brasileiro, a mesóclis está em desuso. Somente em textos antigos ou muito formais, ele ainda pode ser verificada. O uso dos pronomes oblíquos, átonos, mi, ti, si, os, as, li, lis, nos e vos, em relação ao verbo, é bastante livre no Brasil. Depende do ritmo, da harmonia, ênfase e eufonia. Vamos lá? O português brasileiro é essencialmente proclítico, isto é, quase sempre usamos o pronome na frente do verbo. Para a escrita do texto, formais, entretanto, é preciso conhecer algumas regras na colocação. Gente, agora vamos resolver a atividade do livro das páginas 62 a 63, certo? Obrigada pela atenção e até mais.